muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos Estudar Espanhol. Eu sou Samantha e hoje a gente vai falar sobre uma ideia enganosa que muitos estudantes carregam quando começam a estudar espanhol. E eu acredito que você provavelmente já pensou nisso. Ah, mas o espanhol é igualzinho ao português, né? É só colocar um acento, mudar no final da palavra e pronto, estou hablando em espanhol. Porém, hoje eu quero falar que não é bem assim e nesse vídeo explicar para vocês essa diferenciação que apesar das semelhanças, o espanhol é uma língua com uma estrutura própria, regras específicas e muitas vezes nós, enquanto estudantes, acabamos caindo numa armadilha de pensar e de falar um portunhol que nós brasileiros às vezes acabamos fazendo ao nos comunicarmos em espanhol. E aqui vai uma reflexão muito importante. Línguas irmãs não são gêmeas. Muita gente vê palavras parecidas e acha que pode traduzir tudo no chute ou então no achismo de pensar, porque no português significa tal coisa, então no espanhol, por ter ali uma similaridade, deve significar a mesma coisa, e é aí que mora o perigo. Principalmente os chamados falsos cognatos e as diferenças estruturais que confundem até quem já tem um certo domínio da língua espanhola. Exemplos que nas redes sociais do Vamos Estudar Espanhol, vira e mexe eu sempre trago para vocês, como por exemplo a palavra assistir. O espanhol não tem a ver com ver um filme, por exemplo. Eu não vou dizer, eu assisto a uma película. Significa ajudar, prestar assistência. Exemplo, el médico asistió el paciente, ou seja, o médico atendeu o paciente. Outra palavra também que muitos se confundem é quando alguém te pergunta qual é tu apelido? E a pessoa pensa, meu apelido, por exemplo, meu apelido é São. E aí a pessoa tem aquela confusão de achar que é apelido que a gente entende no português. Mas no espanhol a pessoa está te perguntando qual é o seu sobrenome. A mesma coisa a palavra constipado. Não é prisão de ventre, como a gente conhece no português. É resfriado. Exemplo, estou constipada. Eu não estou dizendo que eu estou com prisão de ventre, eu estou dizendo para a pessoa que eu estou resfriada. Exemplos como esse mostram que às vezes a gente confia, mas a aparência nos engana e pode causar maus entendidos quando a gente está tentando ali se comunicar com os hispanofalantes. Além disso, as estruturas de diferenciação que existe entre ambas as línguas também não é algo isolado e acaba nos enganando quando a gente está aprendendo, porque a forma de construir frases também muda bastante do português para o espanhol, como por exemplo o verbo gustar. Em português nós dizemos eu gosto de livros, mas em espanhol o sujeito muda de lugar e passa a ser me gustan los libros. Realmente os livros agradam a mim. Coisa que no português a gente não diria. Assim como acontece com a conjugação verbal. Muitas determinações verbais são parecidas, principalmente se a gente está falando de presente. Eu hablo, tu hablas, él habla. Ou seja, eu falo, tu falas, ele fala. A gente também tem algo parecido assim no português. A mesma coisa acontece com a ordem das palavras na frase. Diferente, por exemplo, do inglês, o espanhol tem uma estrutura mais próxima da nossa nesse sentido. É o sujeito, mais o verbo, mais um complemento. Mas atenção! Essas semelhanças facilitam, mas não garantem a fluência. Elas são um ponto de partida que a gente pode utilizar, mas não a de chegada. A gente precisa, de fato, se debruçar e compreender a estrutura de formação da língua que a gente está aprendendo. Eu quero contar uma verdade difícil, porém necessária para você que está estudando espanhol. Falar portunhol, achando que está falando espanhol, pode muitas vezes, eu diria que na maioria, te sabotar. Não é só prejudicando a tua comunicação, mas também passando uma impressão descuidada ou uma falta de preparo em situações formais, como uma entrevista, caso você esteja almejando uma vaga de emprego em que você precisa do espanhol, numa viagem ou mesmo num exame de proficiência. A diferença entre um estudante que se esforça para falar e aquele que somente adapta ao português achando que fazendo isso está adquirindo uma postura e está falando espanhol, tudo que na verdade desrespeita a língua e a cultura do outro. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo para vocês é que se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo enquanto estudante da língua espanhola e que você compreenda isso, é que o espanhol não é um português com sotaque ou com um acento. É uma língua com sua história, cultura, com sua materialidade lógica e estrutura e musicalidade própria, que exige que você sente, estude e aprenda. Muitas pessoas acabam não aprendendo espanhol por achar que ele tem essa similaridade, similitude com o português e que acabam não se debruçando sobre essa língua tão hermosa que é o espanhol. Então, sim, você pode e deve utilizar o português, a sua língua materna como base, para refletir, para comparar, para aprender, para perceber padrões, mas sempre com atenção e curiosidade verdadeira, mas principalmente
com dedicação para aprender a língua que você está estudando. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu gostei, se inscreva no canal, comente tudo, comenta aqui abaixo se você já caiu em alguma dessas armadilhas linguísticas, qual foi a falsa semelhança que te confundiu quando alguém fez uma pergunta para você, comenta aqui para mim e nos vemos no próximo vídeo aqui do Vamos a Estudiar Espanhol. Além de conteúdos didáticos, vídeos como esse, a gente recordar que estudar com consciência transforma a tua maneira de aprender espanhol. Então é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo. Besos e hasta luego!